Integrantes da CPI do MST visitaram acampamentos sob a direção da Frente Nacional de Luta na região do Pontal do Paranapanema, no interior de São Paulo. A reportagem é de David de Tarso. Na primeira agenda externa da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga as invasões de terras pelo país, os deputados integrantes da CPI estiveram nas áreas ocupadas pelos movimentos sociais, como o MST, FNL e MAST, na região de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Ao todo, 8 deputados foram até o Oeste Paulista. Rodolfo Nogueira e Caroline de Tone, ambos do PL, gravaram um vídeo contando o que acharam no primeiro dia de investigações da CPI. E hoje a gente vê aqui as condições subhumanas que esse povo passa, né? A gente está em loco aqui e é um absurdo isso. Durante o chamado Carnaval Vermelho, os movimentos sociais se mobilizaram e cerca de 2.500 pessoas invadiram propriedades em 7 municípios somente no Pontal do Paranapanema, no interior do estado, onde os deputados começaram as apurações. Além de visitar as propriedades, os parlamentares também foram conversar com os delegados responsáveis pela prisão de José Rainha Júnior e Luciano de Lima, líderes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, FNL, que, segundo a polícia, são suspeitos de extorquir dinheiro de donos de propriedades rurais. A Jovem Pan News mostrou o caso e conversou com um dos produtores que relatou na época que, para entrar na própria fazenda, era obrigado a pagar aos integrantes da FNL para conseguir alimentar o rebanho na propriedade e poder fazer o manejo das culturas. Em paralelo à CPI, aqui no estado de São Paulo, desde quando assumiu o mandato, o governador Tarcísio de Freitas tem dado celeridade na regularização de terras consideradas devolutas. Tudo com base em uma lei sancionada pela Alesp em 2022, criada pelo então governador Rodrigo Garcia. O deputado estadual Paulo Fiorilo, do PT, e outros parlamentares estaduais de partidos de esquerda questionam essa celeridade nos processos e acusam o governo estadual de vender terras devolutas a preços bem abaixo do mercado para favorecer fazendeiros. O que nós questionamos é o uso das terras devolutas que poderiam ser, para a agricultura familiar, ser vendida a preço de banana para fazendeiros que ocupam essas terras de forma irregular. Você tem terras com preços de mercado e que agora o fazendeiro que ocupou, que invadiu a terra devoluta, vai pagar 10% do valor real. E se ele pagar à vista, ele tem um desconto de mais 10%. Nós estamos questionando que é um absurdo terras devolutas sendo utilizadas para esse fim. Uma ação direta de inconstitucionalidade foi ingressada no Supremo Tribunal Federal pelo PT para barrar a lei estadual. Nesse processo, na Suprema Corte, há pareceres favoráveis ao Partido dos Trabalhadores, da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União. O diretor executivo do ITESP, Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, Guilherme Piai, afirma que atualmente 140 processos estão sendo avaliados para regularização fundiária e que toda a regularização passa por um rigoroso processo. Ele nega que as terras estão sendo vendidas a fazendeiros por baixos valores. Não é uma venda direta. O fazendeiro que já é proprietário, ele tem que juntar toda a documentação, apresentar o CCIR, o laudo da produtividade, a função social, a matrícula, e dependendo do estágio da ação, ele paga uma porcentagem por esse acordo judicial com o Estado. Começa com 10%, que é o que todas as mídias publicam, mas vai até 40%. A maioria dos fazendeiros estão pagando 30%, 32%. Está sendo uma arrecadação para o Estado milionária, para ser investido em políticas sociais. Muitos estados fizeram isso que o Estado de São Paulo está fazendo de forma gratuita. Ainda de acordo com o diretor do ITESP, para regularizar a situação e ter posse da terra, os assentados vão pagar 5% do valor da terra nua. Em média, no Pontal do Paranapanema, esses 5% tem o preço de R$ 600 por hectare. Levando em conta que cada lote tem 16 hectares, o valor total que pode ser pago em até 10 anos é de R$ 9.600. Até o momento, foram abertas quase 1.000 matrículas para a regularização fundiária, segundo Guilherme Piai. Somente no estado de São Paulo existem 7.200 famílias assentadas que, em vez de ter a concessão da terra, podem ter de fato a posse dela, de acordo com o ITESP. E em sessão prevista para começar às 14h desta terça, a CPI do MST votará 6 requerimentos feitos por deputados que integram o colegiado. Do total de pedidos, 4
partiram de parlamentares da oposição e outros 2 de governistas. O relator da CPI, Ricardo Salles, do PL de São Paulo, pediu a participação da Controladoria Geral da União no assessoramento dos parlamentares da comissão. Diogo Schelp, o que esperar da CPI do MST, essas visitas a acampamentos e do movimento, né? O que o movimento deveria representar para o Brasil ou não deveria nem mais sequer existir? Adriana, essas visitas aos assentamentos ou acampamentos, elas têm mais um propósito midiático. De fato, o que vai definir se essa CPI vai ser bem sucedida ou não, ou seja, se vai ser capaz de revelar os fatos mesmo, trazer transparência para essa questão, é a atuação no Congresso, é a atuação das investigações. É um tema muito importante e eu tenho dito que essa CPI tem mais potencial para causar danos ao governo, caso seja bem conduzida, do que a própria CPI de 8 de janeiro, onde há uma divisão maior, até uma força maior do governo na composição dos integrantes. Essa CPI do MST tem sim a possibilidade de causar mais danos, porque o MST ou esses grupos sem terra, eles estão enfronhados no governo. Não apenas apoiaram a eleição de Lula, mas inclusive fazem parte, tem quadros deles como parte, por exemplo, no INCRA e na Secretaria de Reforma Agrária. O que pode definir, então, esse sucesso dessa CPI, encontrar realmente fatos desabonadores para o governo, por exemplo, de que forma que o MST usa essas invasões para extrair dinheiro do governo. Por quê? Porque o MST, mais do que um movimento agrário, hoje em dia é um movimento político. Eles têm lá uma ideologia anticapitalista, contra a monocultura e assim por diante, mas como partidos políticos, o que eles querem mesmo é colocar a mão em dinheiro público, conseguir verba para a sua atuação. Então, isso já ocorre há muitos anos, ocorreu durante os primeiros governos do PT e é justamente, eu acho que o ponto fulcral que deve ser investigado nessa CPI. Dávila, essa situação não é nova. Eu lembro ainda no governo Fernando Henrique, as invasões constantes no Pontal do Paranapanema, onde foram esses parlamentares para fazer essas vistorias. O que isso pode trazer de novidade? Olha, Thiago, eu já desafiei aqui na Jovem Pan e desafio, e esse deve ser o papel principal da CPI. Eu quero ver apresentar um estudo mostrando quantos hectares nós temos de latifúndio improdutivo no Brasil. Quero ver. Nós temos que discutir em cima de fatos. Esses criminosos invadem terras produtivas, não apresentam um único fato e eu quero ver, a CPI deveria ter isso como sua meta número 1. Cadê um estudo mostrando o número de latifúndios improdutivos no Brasil? Não existe mais. Isso que você falou, Thiago, era uma fotografia dos anos 90. Não existe latifúndio improdutivo no Brasil hoje. Eu quero ver. Essa turma da esquerda adora fazer espuma, mas nunca apresenta números, nunca apresenta os fatos. Precisa apresentar os fatos. Mostra quantos hectares tem no Brasil de terra improdutiva. É um absurdo. É uma turma de criminosos que invade terras produtivas e atrapalha o agronegócio brasileiro, que é responsável hoje por metade da exportação brasileira. Gera tensão no campo, o que prejudica o agronegócio brasileiro. Olha, essa turma é vigarista, é criminoso e precisa ser combatido na justiça. Nós já temos leis para combater criminosos, como é esse histórico de prisão de rainha e outros. É isso aí que tem que fazer, é fazer a lei valer. E outra coisa, o Estado de São Paulo precisa acelerar com a regularização fundiária. É um absurdo o estado mais rico do Brasil ainda demorar com esse negócio de regularização fundiária. O Centro de Liderança Pública lançou recentemente o ranking dos ativos verdes. São Paulo está em 14º lugar na certificação do CAR. É um absurdo o estado mais rico do Brasil ter uma certificação tão baixa de regularização fundiária. Então precisa regulamentar a questão da terra e precisa mostrar os fatos na CPI. Beraldo, o que esperar da CPI? O Dávila chama o movimento de criminoso, o Schelp diz que o movimento age mais de forma política do que agrária. De alguma forma, o MST tem ligação com o governo Lula?
Olha, Adriana, vamos lá. Como toda organização criminosa, você tem os líderes e você tem aquela massa que é usada para fazer manobras. Se a gente prestar atenção nas imagens que foram exibidas, a gente vai ver aquelas pessoas ali invadindo uma propriedade privada, mas plantando uma arvorezinha para dar aquela imagem de que são pessoas pacíficas, que estão ali defendendo a natureza, a produtividade, o bom uso da terra. Mas por trás disso, o que que tem? Tem um preso chamado José Rainha, tem outros criminosos que estão aí na mira da justiça ou então presos, e temos uma figura essencial chamada João Pedro Stedley, que agride o Estado democrático de direito a todo momento, mas mesmo assim conta com a condescendência, a amizade de Luiz Inácio Lula da Silva. Este mesmo Lula que coloca tapete vermelho para Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, leva João Pedro Stedley na sua comitiva para a China. A CPI tem que apurar em quais circunstâncias se dá este relacionamento, porque o presidente da República não pode ter este tipo de intimidade com pessoas que atentam contra o Estado Democrático de Direito. João Pedro Stedley agride o pilar fundamental da democracia, que é o direito à propriedade privada. E o que se faz? Nada. Se passa a mão na cabeça e o trata como amigo. Isto, obviamente, incentiva todo tipo de invasão. A Embrapa, a terras da Suzano Papel e Celulose, a tantas terras produtivas no Brasil. E a gente fica assistindo atônito a tudo isso. Que a CPI apure a fundo e chegue aonde precisa chegar para a gente acabar com essa esculhambação no Brasil. Bom, agora aqui no Jornal da Manhã são 7h57. A gente segue falando sobre esse assunto, peço para comentários mais rápidos, né? Que nós estamos aqui, daqui a pouco às 8 nós temos as nossas manchetes, mas Shelp, você falou sobre a CPI, comparou com a CPI do dia 8. Eu pergunto para você, a gente sabe que a CPI muitas vezes é um palanque para os políticos. Será que essa CPI, que não é a primeira que nós temos no Brasil sobre o MST, pode ficar livre dos palanques políticos ou não? É impossível, Tiago. Para começar, né, nós temos aí encabeçando a CPI, por exemplo, o Ricardo Salles, o deputado Ricardo Salles, que obviamente tem um interesse eleitoral no ano que vem aqui em São Paulo para disputa para a prefeitura. Então, obviamente, Ricardo Salles vai buscar realçar essa CPI ao máximo possível, conseguir todos os holofotes para essa CPI, que seja uma CPI que tenha uma atenção do público, porque isso trará atenção também para ele e vai reforçar a ideia dele de ser um contraponto a Guilherme Boulos, né, que é um candidato mais à esquerda, pré-candidato mais à esquerda aqui em São Paulo. Boulos, obviamente, que tem como estratégias urbanas, né, de ocupação muito parecidas com a do MST. E, Dávila, a partir da formação que teve a CPI, ela ficou mais oposição? Olha, a coisa mais importante, vai ter a exploração política, como o Shelp falou, mas o mais importante é criar estabilidade das regras para o Brasil voltar a crescer, para o campo poder produzir em paz. O Brasil vive a maior instabilidade político-econômica, ninguém respeita mais contrato, ninguém respeita mais a lei, é uma esculhambação total. E esta insegurança jurídica é hoje sim a maior causa do baixo crescimento econômico no Brasil, a ausência de geração de emprego e renda para o Brasil. Até agora, esse governo não fez nada para a retomada do crescimento econômico, da renda e do emprego. E por isso, a economia vai continuar rastejando e o brasileiro vai continuar com pouco dinheiro no bolso. Beraldo, um minutinho. Não, o que a gente vai ver nessa CPI é uma atuação forte da oposição, porque tem ali pessoas preparadas, deputado Kim Kataguiri, Ricardo Salles, fazendo um trabalho para se apurar o que tem que se apurar. Agora, é importante que a estrutura do governo forneça as informações que são necessárias para que se chegue no cerne do problema e a gente não fique lidando ali com uma catimba dos governistas impedindo que a CPI avance, porque a gente precisa lembrar que essa não é a primeira CPI sobre MST, outras já aconteceram, mas a esquerda, o PT e os partidos de esquerda sempre foram muito hábeis em impedir que se chegasse ali aonde precisa chegar, de onde vem o dinheiro, quais são os interesses, como é que é a vida financeira desses líderes, pessoas que a gente está vendo aí que vivem muito melhor do que os que estão ali invadindo no dia a dia.